Então, vamos começar aqui da questão 91. Homem de 56 anos em acompanhamento médico por angina instável de início recente, diabetes mellitus do tipo 2, hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia. É internado em unidade coronariana de um hospital de atenção terciária, com quadro de dor torácica em aperto de forte intensidade, irradiada para o membro superior esquerdo, e mandíbula, iniciada há 2 horas. Ou seja, o paciente ele está com um quadro de dor tipicamente anginosa, certo? É uma dor torácica em aperto que irradia para membro superior esquerdo e para a mandíbula. Isso é uma dor anginosa, que começou há 2 horas. O paciente relata ter sofrido 3 episódios de dor com características similares, mas de menor duração, nas últimas 24 horas. Ele vem em uso crônico de losartana, hidroclorotiazida, ácido acetilsalicílico, dapaglifosina, metformina e atorvastatina. Ao exame físico, ausculta-se quarta bulha, níveis pressóricos dentro da normalidade, sem congestão pulmonar. Um eletrocardiograma novo mostra infradesnivelamento do segmento ST de 1 milímetro. Então, com inversão da onda T em parede anterior. Ou seja, esse paciente que está com uma dor tipicamente anginosa, ele está com um infarto agudo do miocárdio sem supra de ST, porque está falando infradesnivelamento do segmento ST. O paciente evoluiu com elevação de troponina I, fazendo curva enzimática. O score de risco de Grace é de 152 pontos, enquanto o time Risk Score é de 5 pontos. Então, um paciente que está com uma dor tipicamente anginosa, e esse paciente, o eletrocardiograma mostrou um novo infradesnivelamento do segmento ST, com inversão da onda T em parede anterior, ou seja, o paciente ele está com um infarto agudo do miocárdio sem supra de ST. Ele também está com a elevação da troponina I. O que isso significa? A troponina I, ela é um marcador de lesão miocárdica. Então, se essa troponina, tá elevada, isso significa que esse paciente ele está com uma necrose miocárdica, ok? O que nós vamos... Aqui outro dado que chama atenção é esse score de risco de Grace. O que o score de risco de Grace avalia? Ele vai avaliar aí se esse paciente, qual é a gravidade dele, qual é o risco que ele está e qual é a chance que ele tenha futuramente outros eventos cardiovasculares. Então, quando o score de risco de Grace ele é menor a 108, isso significa que é um risco leve. Se o score de Grace ele é entre 109 e 140, é um risco intermediário. E se o score está acima de 140, isso significa um risco alto. O score de Grace desse paciente está 152, ou seja, está acima de 140. Então, esse é um paciente de risco alto. O que é que nós precisamos, então, fazer com esse paciente? O paciente que tem um risco alto, ele precisa fazer o cateterismo em até 24 horas, ok? Então, vamos para as alternativas. A conduta indicada nesse caso é realizar. Alternativa A, angiotomografia coronária em até 48 horas. Errado, por quê? A angiotomografia ela vai ser usada para investigar uma dor torácica em um paciente que está estável ou de um risco intermediário. Quando o diagnóstico quando o paciente não está com um diagnóstico de infarto. Então, o paciente está ali com uma dor torácica, só que o diagnóstico ele não é de infarto. Só que nesse caso, como eu disse, é um paciente que está com uma dor tipicamente anginosa, uma dor no peito, uma dor torácica em aperto,
que irradia para o membro superior esquerdo e para a mandíbula. Isso é uma dor tipicamente anginosa. E foi feito o eletrocardiograma e está com um infradesnivelamento do segmento ST. Ou seja, esse paciente ele está com uma síndrome coronariana aguda, mais especificamente um infarto agudo do miocárdio sem elevação, então, sem supra de ST, ok? Então, no caso, nós não faremos uma angiotomografia, por quê? Porque esse paciente já foi diagnosticado que ele está sim com um infarto. A gente não vai fazer uma angiotomografia, agora ele precisa fazer um cateterismo. Alternativa B. Cateterismo cardíaco nas primeiras 24 horas. Essa é a correta. Um paciente tem um score de Grace acima de 140, ele precisa fazer um cateterismo nas primeiras 24 horas. Cateterismo cardíaco em até 3 dias do evento. Por que não pode ser em até 3 dias? Em até 3 dias, quem pode fazer são os pacientes que têm um score de Grace entre 109 e 140. Esse paciente, ele tem um score de Grace maior a 140, ou seja, é um paciente de alto risco. Em até 3 dias, quem pode fazer são os pacientes de risco intermediário, score entre 109 e 140. Esse paciente tem que fazer em até 24 horas. C. Ecocardiograma de estresse em até 7 dias do evento. Por que isso está errado? Porque o ecocardiograma de estresse, que é digamos assim, um teste, como é que se fala? Um teste provocativo, eles vão ser usados em pacientes estáveis para excluir o infarto. Nesse caso aqui, já o paciente ele está com um infarto em evolução. Então, não vou solicitar um ecocardiograma para ele agora. Esse paciente com infarto do miocárdio sem supra de ST, ele vai precisar fazer o cateterismo, que é um paciente de alto risco, em até 24 horas. Ok? Então, questão 91B. Menina de 1 ano e 10 meses é levada ao serviço de urgência, com quadro de tosse e dispneia há 4 dias. A mãe refere que aumentou a frequência de salbutamol que usa rotineiramente, porém não observou melhora, com piora da dispneia às 6 horas. Relata frequentes exacerbações de asma nos últimos 3 meses, apesar da utilização de prednisolona. História familiar: pai e mãe asmáticos, exame físico, lactente no colo, afebril, sonolento. O que é essa sonolência? É um fator de gravidade para essa paciente que está com uma exacerbação de asma. Taquidispneica, choro entrecortado, saturação 94% em ar ambiente, retração de musculatura acessória, ou seja, a paciente, então, uma paciente conhecida asmática, que já faz o tratamento dela, então ela vai precisar, nesse momento ela está com uma exacerbação de asma. O que é que nós vamos fazer com essa paciente que está com uma exacerbação de asma? Essa paciente, como eu disse, ela está com alguns critérios de gravidade. É uma paciente que está sonolenta, está com um choro entrecortado. Então, esses são alguns critérios de gravidade que essa paciente tem. Então, ela vai primeiramente precisar ficar internada, que a questão já trouxe. Então, pede: além da internação da criança, a conduta adequada é prescrever a metilprednisolona endovenosa. Então, o paciente que está com uma exacerbação de asma, né, ele vai precisar receber no caso aqui é um corticoide, metilprednisolona é um corticoide endovenoso, certo? Não é um corticoide inalatório. Aqui o corticoide ele é endovenoso. Ventilação não invasiva, VNI com sedação, não, gente. Isso não é a medida inicial. Primeiramente, essa paciente vai precisar ficar internada, ela vai receber o corticoide endovenoso, também pode receber bromimento de hipatrópio, ok? Também vai receber aí salbutamol inalatório. Salbutamol endovenoso em infusão contínua, errado. Salbutamol ele não vai ser endovenoso, ele vai ser inalatório.
Sulfato de magnésio em infusão intravenosa contínua, isso também não faz parte das medidas iniciais que nós faremos com o paciente, certo? Então, essa menina de 1 ano e 10 meses, que está com uma exacerbação de asma, está com sinais, critérios de gravidade, ela precisa ficar internada e ela vai receber corticoide endovenoso. 92A. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e pedir, tá, gente? Porque o chat só consigo ver no final. 93. Paciente de 45 anos atendida na UBS com dor ocular. Referiu que estava realizando limpeza doméstica com alvejante e deixou atingir o olho acidentalmente. Ao exame físico foi observada hiperemia intensa com opacidade da córnea e queimadura química da pálpebra superior do olho direito. Qual é o correto manejo da paciente? Então, vamos lá. Uma questão que traz um tema que já apareceu 2024.2, 2025.1 trouxe trauma ocular, né? Agora ele também trouxe mais uma vez no ENAMED, então um tema que é muito fácil, que a gente é um tema que é tranquilo de ser uma questão acertada. Nesse caso, uma paciente teve a questão trouxe uma queimadura química, porque ela estava fazendo a limpeza da casa e atingiu o alvejante, né? A famosa quiboa aí, atingiu os olhos dela. Então, o que nós vamos fazer com essa paciente que tem uma queimadura química? Vai ser feito a lavagem ocular com soro fisiológico e essa paciente ela vai ser encaminhada para o especialista, para o oftalmologista, certo? A prescrição de analgésico tópico, não, gente, não é feita analgésico tópico. Lavagem dos olhos com água boricada, não é com água boricada, a lavagem ela é feita com soro fisiológico. C. Lavagem ocular, certo, com solução fisiológica, correto. E avaliação imediata do especialista, essa é correta. Prescrição de colírio corticoide tópico e avaliação precoce do especialista, não, gente. Não é colírio corticoide, vai precisar lavar abundantemente com soro fisiológico e essa paciente ela precisa ser encaminhada para ser feita uma avaliação com o oftalmologista, ok? 93C. 94. Uma questão de sangramento uterino anormal numa paciente pós-menopausa. Um tema também muito querido que aparece em muitas provas. Mulher de 72 anos, previamente rígida com menopausa aos 53 anos. Obesa, solteira, nulípara, nunca fez reposição hormonal. Chega à UPA com sangramento vaginal há 2 dias. Ou seja, uma paciente teve menopausa há 19 anos atrás. Então, o que significa? Que uma paciente menopausa significa que ela não menstrua mais. Então, quando nós temos uma mulher, por exemplo, uma mulher pós-menopausa, que tem um sangramento vaginal, ou seja, um sangramento uterino anormal numa paciente pós-menopausa, a primeira coisa que nós vamos pensar e a primeira coisa que nós precisamos descartar é que essa paciente esteja tendo uma hiperplasia endometrial. O paciente está hemodinamicamente estável, nega sangramentos anteriores, realizou exame especular com os seguintes achados: mucosa vaginal sem alterações, colo uterino contendo lesão polipoide que se exteriorizava pelo orifício externo, ectocervice sem alterações. O que é que significa ectocervice sem alterações? A paciente não tem um câncer de colo de útero, certo? O ectocervice está normal. Anexos livres, a ultrassonografia transvaginal, conteúdo contendo 3 nódulos, medindo respectivamente 2,5, 3,5, 1,5 centímetros em seus maiores diâmetros, sendo o primeiro e o segundo intramurais e o terceiro submucoso. Endométrio medindo 8 milímetros de espessura.
uma paciente pós-menopausa que não faz uso de terapia de reposição hormonal, o endométrio dela deveria estar menor a 4. O que significa esse endométrio que está medindo 8 milímetros de espessura? Esse endométrio ele está com um tamanho aumentado. Colo uterino mostrando lesão polipoide no canal endocervical medindo 1,5 centímetros em sua maior dimensão. Qual é a principal hipótese diagnóstica? Então, uma paciente, uma idosa de 72 anos, que teve menopausa aos 53 anos, e agora, então, na pós-menopausa, essa mulher está com um sangramento vaginal, um sangramento uterino anormal. E também em questão traz que está com um endométrio de 8 milímetros, um endométrio, ou seja, aumentado. Qual que é a principal hipótese diagnóstica que nós devemos descartar? A primeira coisa que nós precisamos estar atentos, como médico, isso vale para a vida: hiperplasia endometrial. Então, sangramento uterino anormal, sangramento vaginal na paciente pós-menopausa, a primeira coisa é a hiperplasia endometrial. Câncer de colo do útero, não, porque a questão trouxe aqui que o ectocervice não tinha alterações. Leiomioma submucoso, embora que essa paciente, a questão traz sim lesão polipoide e tal, inclusive intramural e submucoso, porém não é a primeira coisa que nós vamos pensar, certo? Então não seria aqui o caso de leiomioma. Endométrio atrófico, não, gente, esse endométrio ele está aí com um tamanho aumentado. Então, mais uma vez, sangramento vaginal, sangramento uterino anormal na paciente pós-menopausa, pensar em hiperplasia endometrial. Deve ser investigado e descartado. Menina de 11 anos é levada pela mãe ao UBS, com história de cansaço, palidez cutânea e baixo rendimento escolar nos últimos 3 meses. No exame físico, mucosas hipocoradas, palidez cutânea, pulso radial 104 batimentos por minuto, rítmico e cheio. Aparelho cardiovascular, sopro sistólico, restante do exame físico sem alterações. A mãe apresenta o hemograma da menina realizado há 2 semanas. Então, vamos ver o hemograma. Hemoglobina 8,4, ou seja, a hemoglobina ela está diminuída. No mínimo, deveria ser 11,5. Então, a hemoglobina diminuída, o que significa? Que a paciente está com uma anemia. Hematócrito 25,3 também está diminuído. VCM 62, diminuído. Então, é uma anemia, quando tem a diminuição do VCM, é uma anemia microcítica. Então, uma anemia microcítica, e o HCM também está diminuído. Então, uma anemia microcítica e hipocrônica, ok? CHCM está diminuído, RDW 22, leucócitos 8.430, certo? O resto não é importante. Plaquetas está um pouco aumentado, ok. Perdão, o RDW está aumentado. O que significa um RDW aumentado? RDW aumentado é a mesma coisa que anisocitose. O que significa quando o paciente tem anisocitose ou um aumento de RDW? Isso significa, anisocitose significa o seguinte, que tem vários estágios de hemácias circulando no corpo, na corrente sanguínea. Então, o que são esses vários estágios da hemácia? Existem hemácias que são maiores, existem hemácias de tamanho médio e existem hemácias de tamanho pequeno. Por que isso acontece? Por que a gente vai pensar? Por que isso tem que chamar atenção? A questão traz menina de 11 anos, cansaço, palidez, um baixo rendimento escolar. Quando nós temos crianças que têm anemia, uma das primeiras coisas que nós devemos pensar é uma anemia causada pela deficiência de ferro. Por que isso é importante? A questão traz um RDW aumentado, certo?
um RDW, não sei se eu falei diminuído, se eu falei que estava errado, gente, é o RDW aumentado. Vocês estão vendo aqui, né? Então, esse RDW aumentado, ele significa anisocitose. Por que essa anisocitose acontece? Porque como esses pacientes que têm anemia ferropriva, eles têm uma diminuição do ferro, isso vai interferir diretamente na produção de novas hemácias lá na medula óssea. Então, o que vai acontecer? Vão ter hemácias maduras, que tem um tamanho normal, que está com um tamanho adequado. Porém, conforme vai tendo mais formação de hemácias, devido à deficiência do ferro que acontece na anemia ferropriva, as hemácias jovens, as hemácias que vão se formando depois, vão se formando por último, né, as jovens, elas têm um tamanho diminuído devido à deficiência do ferro. Então, a anisocitose significa vários estágios de hemácias que estão circulando na corrente sanguínea, ok? Então, é uma criança que está com anemia, é uma anemia microcítica e hipocrômica, e um RDW aumentado, indicando anisocitose. Tudo isso nos leva a pensar que essa criança está tendo uma anemia ferropriva, certo? É uma das principais causas de anemia na criança, uma anemia ferropriva. E como que isso vai ser tratado? Através da reposição de ferro, ok? Deve-se dosar o ferro sérico por ser um exame sensível e específico, atentando-se para o ritmo circadiano do ferro, cujos valores são mais elevados pela manhã. O diagnóstico dessa paciente já está feito. Ela é uma criança com anemia microcítica e hipocrômica e está com um RW aumentado. Essa paciente ela precisa receber um tratamento. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o tratamento dessa paciente. O diagnóstico já está feito. Eu não preciso dosar o ferro. E o ideal é que seja feito a dosagem da ferritina. Do ferro também, obviamente. Só que a ferritina vai avaliar o quê? Quais são os estoques de ferro que esse paciente tem, ok? Então, alternativa A, errada. B. Considerando-se o resultado dos exames, pode-se iniciar tratamento 4 mg por quilopesio dia de ferro elementar e espera-se aumento de reticulócitos em 4 a 7 dias. Essa é a alternativa correta. Paciente, uma criança que está com anemia, eu vou pensar em anemia ferropriva, uma anemia microcítica e hipocrômica. Esse tratamento de anemia ferropriva vai ser feito através da reposição do ferro. Lembrando que a dose mínima do ferro é 3 mg. Entre 3 e 6 mg, aqui eles trouxeram 4. Por que eu falo isso? Porque na prova 2025.1, se eu não me engano, acho que foi 2025.1, foi. Eles trouxeram uma criança que estava com anemia ferropriva, a mesma historinha. Só que a questão foi um pouco além. Disse que o tratamento tinha sido com ferro na dose de 2 mg. E a paciente, acho que após 3 meses, enfim, não tinha tido melhora do hemograma. E por que ela não teve melhora? Porque a dose de ferro estava muito baixa, ok? Então, no mínimo 3 mg de ferro, tá? Entre 3 e 6. B, certa. E também vai ter o aumento dos reticulócitos. O que são os reticulócitos? Eles são aí os glóbulos vermelhos jovens, certo? Vão ser aí eles que são liberados pela medula óssea. Então, vai ter um aumento dos reticulócitos, por quê? E está sendo feita a reposição do ferro, então isso ajuda aí a medula óssea a produzir esses reticulócitos. São as células, os glóbulos brancos jovens, ok? C. Com base no HCM, a anemia pode ser definida em normocítica? Não. A anemia, ela é microcítica. E como que eu vou fazer a avaliação se ela é microcítica, normocítica ou macrocítica? É através do VCM. Então, um VCM diminuído, que é o que está aqui, microcítica. Um VCM entre 80 e entre 98, normocítica, tá dentro do valor normal.
E se o VCM estiver maior a 98, isso é uma anemia macrocítica. O que é que o HCM vai definir? Se o HCM está diminuído, hipocrômica. Se o HCM está no valor normal 27 a 34, ela é normocrômica. E se está maior a 34, maior a 34 ele está aumentado, né? Então, o HCM não é o que avalia se está normocítica. Quem vai avaliar se está micro, normo ou macrocítica é o VCM. E a anemia é microcítica, não é nem normocítica. A eosinofilia e a trombocitose observadas justificam o encaminhamento para o hematologista a fim de investigar causas de anemia e comprometimento esplênico. Não, gente. A paciente, a eosinofilia, essa até pode ter uma trombocitose. Mas aí, o que significa eosinofilia, que são os aumentos do eosinófilo? Eosinofilia indica que a paciente está com parasitose, ok? E não é nesses casos, não é um caso que você vai encaminhar para o especialista, não é um caso que você vai encaminhar para o hematologista, ok? Então, e esse caso aqui dessa anemia também pode ser resolvido na própria UBS, certo? Fazendo a reposição de ferro. Não é necessário encaminhar para especialista. 95B. 96. Homem, 30 anos, chega à consulta em uma UBS devido a astenia e úlcera no pênis. Trabalha como profissional do sexo e nem sempre faz uso de preservativo. Ou seja, o paciente tem frequentemente relações sexuais de risco. O paciente está ali se colocando, no caso, em risco para contrair infecções sexualmente transmissíveis, certo? Por ter relações sem preservativo. Nem sempre faz isso, então é um uso irregular de preservativo. Há cerca de 3 meses vem notando emagrecimento, 10 quilos no período, astenia, febre baixa, sem horário fixo, e há uma semana observou o aparecimento de úlcera dolorosa no pênis. Nega secreção uretral. Ao exame físico, apresenta-se emagrecido, com uma lesão ulcerada com bordas elevadas, sem secreção de aproximadamente 3 centímetros logo abaixo da glândula, rasa e de base mole, além de linfonodomegalia inguinal direita, com sinais inflamatórios sem fistolização. Então, esse paciente, ele está com uma úlcera genital. Então, uma das características da úlcera. Ela é uma úlcera dolorosa. Quais são as úlceras dolorosas que nós temos? São a cancro mole, certo? Cancro mole e também a herpes. São os dois tipos de úlceras que o paciente refere que dói. Não tem secreção uretral. Além disso, a úlcera dolorosa, ela é uma úlcera com bordas elevadas, sem secreção, mede 3 centímetros, rasa e de base mole, sem linfonodomegalia inguinal direita e tem sinais inflamatórios, e não tem fistolização. Então, o que é que esse paciente tem? Ele está com um cancro mole, certo? Cancro mole, que ele é causado pelo hemófilos do Cray, certo? E como que nós vamos fazer o diagnóstico? É através da microscopia de esfregaço do fundo da úlcera, e o tratamento ele é com azitromicina. Então, relembrando, úlceras dolorosas nós temos duas, são herpes e cancro mole. Quando a questão trouxer uma úlcera dolorosa, base mole, bordas elevadas, tem linfonodo inguinal e não tem secreção, isso é igual a cancro mole. O diagnóstico é através de microscopia de esfregaço do fundo da lesão, grão negativo, agrupados em correntes, e o tratamento é azitromicina 500 mg via oral, 2 comprimidos em dose única. Ok?
97. Mãe de menina de 7 anos em consulta na UBS relata preocupação por a filha ser a menor da sala de aula. Nega intercorrências nos períodos gestacional e neonatal. Nega internações ou uso de medicações contínuas. Exame físico sem alterações. Estágio de desenvolvimento de Turner M1P1, peso 19, estatura 1,7, com alvo de 1,5 metro. O que significa esse alvo? Com base ali na altura dos pais, esse é o alvo da estatura que essa paciente vai ter, certo? Ou seja, os pais, eles não são muito altos, certo? Porque esse é o alvo que a criança vai ter. Então, você veja, um alvo de 1,5 metro não é uma altura, assim, muito alta. Vamos lá. IMC 16,6, relação entre segmento superior e inferior de 1,02, em consulta com 6 anos e 8 meses, apresentava peso de 17 quilos e estatura de 1,05 metros. IMC de 14,5 quando foi realizado o cálculo de idade óssea compatível com 5 anos e 10 meses. A hipótese diagnóstica adequada para o caso é: então, uma criança que está com um quadro de baixa estatura, certo? O score Z ele está entre -3 e -2. O que é que nós precisamos ver também? Que o MC dessa criança está normal, a velocidade de crescimento dela, onde está? Deixa eu achar aqui. A estatura que, peraí. Agora ela está com 7 anos, certo? Ela está com 7 anos e 0,7 centímetros. Quando ela consultou com 6 anos e 8 meses, ela estava com 1,5 centímetros. Ou seja, em 4 meses, ela cresceu 2 centímetros. Qual que é a velocidade de crescimento normal que nós esperamos? É um crescimento de 6 centímetros por ano. Então, com 6 anos e 8 meses, ela estava com 1,5 metros. Com 6 anos e 8 meses, ela estava com 1,5 metros. Agora, com 7 anos, ou seja, 4 meses depois, ela está com 1,7 metros. Ou seja, em 4 meses, ela cresceu 2 centímetros. A velocidade de crescimento está normal, porque em um ano espera-se que a criança ela cresça, que nessa idade ela vai crescer 6 centímetros por ano. Então, um ano tem 12 meses. Se em 4 meses ela cresceu 2 centímetros, mais 4 meses ela vai crescer 4 centímetros e mais 4 meses, quando vai dar um ano, ela vai ter crescido os 6 centímetros, que é a meta normal. Então, essa paciente, ela está com uma velocidade de crescimento normal. Então, vamos lá. A condroplasia, na condroplasia, nós esperaríamos outros achados, como, por exemplo, a questão traria membros curtos, macrocefalia e também traria relação entre segmento inferior e superior, teria uma desproporção entre esse segmento. E aqui a relação segmento superior e inferior está normal. O esperado é entre 1 e 1,3 e aqui a paciente apresenta está 1,02. Então, anotem. A condroplasia teria uma desproporção entre o segmento superior e inferior. Então, aqui não tem, então não pode ser a condroplasia. Síndrome de Turner. Geralmente, quando traz síndrome de Turner, vai aparecer, eles trazem crianças um pouco maiores. Já ali também pode trazer até adolescente. Vai trazer outras alterações, como por exemplo, implantação baixa das orelhas. Vai ter também alterações cardíacas. Pode trazer também pacientes que têm um atraso puberal.
ok? Então, síndrome de Turner não é característico do que está aqui. Baixa estatura familiar, essa é correta. Essa criança que tem o alvo de 1,5 m, ela nunca vai ser muito alta. Por que eu penso isso? Porque é uma criança que está com uma baixa estatura, está. Porém, o alvo dela é de uns 1,5 m e eu sempre tenho que ver a velocidade de crescimento. Se eu tenho uma criança que está com uma baixa estatura, porém a velocidade de crescimento dela está normal e o alvo de altura dela não é um alvo muito alto, então essa criança está com uma baixa estatura familiar. Essa criança, ela nunca vai ser uma criança alta. O alvo é de 1,5 metros, 1,5 m, né? Então, eu tenho que ver a velocidade de crescimento. E lembrando, o esperado é que tenha um crescimento de 6 centímetros por ano, ok? E em 4 meses, ela cresceu 2 centímetros. Então, está perfeitamente normal. D. Atraso constitucional do crescimento. No atraso constitucional do crescimento, o que é que eu teria? Eu teria um alvo familiar um pouco mais alto, certo? Então, como eu tenho esse alvo familiar de 1,5 m, uma criança que está com uma baixa estatura, porém ela tem uma velocidade de crescimento normal, então, não é um atraso constitucional do crescimento. Nesse caso aqui, é uma baixa estatura familiar, ok? Também esse atraso constitucional, também a questão poderia trazer alterações, um atraso puberal também nessa paciente. Tá, e aí outras informações aqui, realmente ela está dentro do esperado de altura que ela vai apresentar. 98. Paciente, 43 anos, sexo feminino, internado em uma enfermaria de cirurgia. Refere icterícia, colúria e acolia, iniciadas às 72 horas. Então, o que essa icterícia, colúria e acolia? O que essa paciente está tendo? Uma icterícia obstrutiva. Paciente nega tabagismo, comorbidades ou episódios semelhantes previamente. Exame físico, icterícia, dor à palpação profunda de hipocôndrio direito, frequência cardíaca 83, está normal, pressão arterial 123/76, está normal, temperatura axilar de 37,4, ou seja, essa paciente está sem febre. Então, como essa paciente ela não está com febre, o que eu vou descartar? A colangite. Qual que é a tríade da colangite? Febre, icterícia e colúria. Certo? A icterícia, ela tem, a colúria, ela também tem. Porém, essa paciente está com a temperatura normal. Ou seja, essa paciente, ela não está com febre. Portanto, a paciente não tem a tríade característica da colangite. Então, essa paciente não está com uma colangite, ok? Então, vamos lá. Hematócrito 50%, leucócitos, bastões, creatinina, TGO está um pouco aumentado, TGP está aumentado, fosfatase alcalina aumentado, gama-GT aumentado, bilirrubina total aumentado, bilirrubina direta aumentado, né? Por isso que essa paciente está com icterícia devido ao aumento da bilirrubina, amilase aqui. Nesse momento, quais são, respectivamente, o diagnóstico sindrômico e o exame complementar mais indicados para prosseguir a investigação? Então, como eu disse, a paciente está com uma síndrome colestática, certo? Porém, não é com colangite, é sem colangite. Então, aqui onde traz com colangite já está descartado. Por quê? Para ter a colangite, eu teria que ter a tríade, certo? Febre, icterícia e colúria. A icterícia e a colúria, ela tem, porém a febre, ela não tem. Então, eu já descarto aqui com colangite. Então, essa paciente está com uma síndrome colestática, certo? Devido a que essa síndrome colestática, porque como eu disse, porque a paciente está com icterícia, colúria e acolia. Ok. Então, qual exame que eu vou usar
qual exame que eu vou solicitar para essa paciente estar com uma síndrome colestática sem colangite? Nesse caso, eu vou solicitar a ressonância magnética de vias biliares, que é o melhor exame para eu conseguir, porque a questão aqui, a ultrassonografia mostrou o quê? Presença de múltiplas imagens móveis e arredondadas, ou seja, essa paciente, essas múltiplas imagens móveis arredondadas são o quê? São cálculos e dilatação de vias intra e extrahepáticas, ou seja, eu preciso usar, a ultrassonografia já me trouxe que essa paciente, ela está com presença de quê? De cálculos, tá com litíase, certo? E também também trouxe dilatação de vias biliares. Então, nesse caso, eu preciso descartar que essa paciente, por exemplo, não tenha ali algum cálculo algum cálculo, aqui na ultrassonografia não mostrou, né? Mas aqui até poderíamos pensar que essa paciente pode até mesmo estar com algum cálculo na via biliar, que aí seria, no caso, um cálculo na via biliar, poderia até mesmo ser uma coledocolitíase, ok? Então, nesse caso, eu preciso solicitar a ressonância magnética nuclear, que é um exame com mais sensibilidade do que a tomografia, certo? A ressonância magnética nuclear, ela é o quê? Ela é o padrão ouro para eu fazer a avaliação dessas, tanto da vesícula quanto das vias biliares que estão dilatadas, ok? Então, 98C. 99. Primigesta de 28 anos, com 33 semanas de gestação, pré-natal de risco habitual. Chega ao pronto atendimento obstétrico relatando saída de líquido claro pela vagina há cerca de 2 horas. Ao exame físico, sinais vitais normais, tono uterino normal, não há presença de contrações. A altura uterina é compatível com a idade gestacional. Movimentos fetais presentes, frequência cardíaca de 140. Ao exame especular, nota-se saída de líquido amniótico claro pelo orifício externo do colo do útero. Então, uma primigesta de 28 anos, que está com 33 semanas de gestação, está com o quê? Com uma ruptura prematura de membranas, ok? O que é essa ruptura prematura de membranas? É quando tem o rompimento da membrana amniótica sem que a paciente esteja no trabalho de parto. Então, esse líquido claro que está saindo pela vagina é o que? É o líquido amniótico. Como eu sei que essa paciente não está em trabalho de parto? Porque a questão traz, não há presença de contrações e não há presença de contrações, o tônus uterino é normal, a altura uterina está tudo normal, então a paciente não está tendo contrações porque a paciente ainda não está em trabalho de parto. Então, essa paciente teve ruptura prematura da membrana amniótica. O feto está bem, frequência cardíaca fetal 140, ou seja, ele não está com um sofrimento fetal agudo. Após a prescrição de antibiótico e corticoterapia antenatal, a conduta adequada a ser adotada é prescrever. Então, quando nós temos ruptura prematura de membranas, a gente precisa olhar, ver qual é a idade gestacional. Se a idade gestacional é menor a 34 semanas, que é nesse caso aqui, a paciente vai receber antibiótico, vai receber corticoterapia antenatal, por quê? Para fazer a maduração pulmonar dos pulmões do bebê, certo? A maduração pulmonar do feto ali, do bebê. Também nós precisamos deixar essa paciente internada, porque ela é uma paciente que precisa ser monitorizada. Então, tanto monitorizar a gestante, quanto monitorizar também a criança, ok?
Quando for uma rotura prematura de membranas, que é essa saída de líquido amniótico pela vagina, numa gestante maior, que tem mais de 34 semanas, aí se procede para a resolução da gestação. Quando a gestante tem rotura prematura de membrana e menos de 34 semanas, então é feito antibiótico terapia, corticoide, antibiótico, corticoide, a paciente precisa ficar internada. Esse bebê, ele precisa ter uma maduração pulmonar. Ele ainda não está pronto para nascer. Então, a internação hospitalar, certo? Monitoramento materno-fetal diário, correto. Então, essa paciente vai precisar ficar internada e vai ter a monitorização, tanto da mãe quanto do feto. Internação, certo? Cardiotocografia e indução imediata do parto. Não, gente, esse bebê ainda não está pronto para nascer. Os pulmões dele ainda não estão maduros. Alta repouso domiciliar, não é feito o repouso, essa paciente não vai de alta, ela precisa ficar internada para ser monitorizada continuamente, tanto a mãe quanto o bebê, certo? Monitorizar essa paciente não vai ter febre, que é isso, tem febre indica uma infecção. Monitorizar o bebê para verificar se esse bebê ele não vai entrar num sofrimento fetal agudo, certo? Então, 99A. Alguém tem alguma dúvida até aqui, gente? Se não, eu vou estar falando. E, doutora, em relação à outra pergunta, a outra pergunta em relação a Deixa eu colocar. atraso. Essa. Exatamente. Geralmente, a idade óssea, a diferença tem que ser de 2 ou 3 anos, né? Ou maior, né? Aí a pequena diferença é que não chegou completamente a 2 anos de diferença. Apenas isso, né? Sim. Perfeito. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Então, vamos falar um pouco sobre Oi, Ana, violências. Oi, perdão. pode falar. Só um minutinho, queria só dar um aviso rapidão, perdão te interromper, rapidinho.